Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Políticas Públicas e Território em 2014-2020. Permitam-me que comece por agradecer aos organizadores o convite para participar nesta iniciativa, que considero do maior interesse e pertinência. Permitam-me também que felicite as instituições que colaboraram nesta organização, o ICS, enquanto promotor, e também o IGOT, o Sirius e o Observatório do CREN. Penso que é uma boa prática de institucionalização desta organização conjunta, desta parceria. Nem sempre é fácil, mesmo na academia, e, portanto, eu espero que também seja inspiradora para a promoção dos contratos ou dos acordos de parceria que se vislumbram para o futuro. Bom, como eu disse, hoje chegamos à quinta sessão deste ciclo de debates e que é dedicado à nova agenda urbana europeia, problemas e soluções. Infelizmente, eu não pude participar nas duas primeiras sessões, porque tive aulas a essa hora, mas, enfim, como temos acesso aos resumos e às intervenções, dei uma vista de olhos e penso que nas sessões anteriores, e especialmente nas duas primeiras, já foi feita uma introdução ao tema do que nos vamos ocupar hoje. E, por isso, como se trata de um ciclo e não de um acontecimento solto, talvez valha a pena, sobretudo porque vejo aqui algumas caras que se calhar não participaram nas anteriores, recordar alguns marcos importantes do historial da dimensão urbana das políticas da União Europeia e que já foram aqui abordados, nomeadamente pelo arquiteto Vítor Campos e pelo João Ferrão, mais numa perspectiva de futuro, portanto, da análise do que se perspectiva para o período 2014-2020. Nessa apresentação mais histórica feita pelo arquiteto Vítor Campos, ficou bem clara a importância da Comissão Europeia na incorporação da dimensão urbana das políticas da União Europeia através de iniciativas suportadas pelas políticas regionais e, de facto, podemos dizer que as cidades já têm uma longa história e já há muito que merecem a atenção, nomeadamente da Comissão Europeia, enfim, a partir de finais dos anos 80 e depois nos anos 90, com a iniciativa comunitária Urban e, enfim, a produção de uma série de documentos extremamente importantes para o debate sobre o desenvolvimento urbano e que deram um grande protagonismo, de facto, às cidades, enquanto numa perspectiva do desenvolvimento do território e também um interesse académico, científico, etc. Portanto, há já desde o início dos anos 90 um conjunto de documentos que se desenvolveram, desde o Livro Verde sobre o Ambiente Urbano, o Programa das Cidades Sustentáveis, a Agenda Urbana da União em 97, o quadro da ação para o desenvolvimento urbano sustentável e, enfim, o último documento de referência e que vai hoje aqui ser tratado de alguma forma pelos meus colegas, As Cidades da Amanhã, Desafios, Visões e Perspectivas, já em 2011. Mas é, de facto, a partir de 2007 que se dá o reforço da cooperação intergovernamental, também com a produção de novos documentos de política urbana que são referenciais muito importantes. Cito apenas a Carta de Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis e a Declaração de Toledo, 2010, que aponta para a preparação de uma agenda urbana europeia à semelhança da agenda territorial e também para iniciativas nacionais de regeneração urbana para a promoção do emprego e, nomeadamente, no contexto de crise económica e financeira, que se precipita, sobretudo, a partir de 2008 e, portanto, a partir de 2007, digamos que se assiste a uma generalização da dimensão urbana no âmbito dos fundos estruturais e de coesão
coesão, de várias formas que foram aqui já tratadas e por isso eu não vou naturalmente referi-las. Contudo, isto também me parece que é uma conclusão que sobressaiu dos debates anteriores, é que os resultados ficaram aquém das expectativas que se tinham inicialmente. Pensando naquilo que se perspectiva para o futuro, o João Ferrão também sublinhou bastante a maior importância atribuída às questões urbanas, não só aquilo que decorre diretamente da maior importância das abordagens integradas de base territorial, do papel cada vez mais relevante das cidades em termos económicos, demográficos, sociais, da importância que têm, enfim, na definição de estratégias de saída da crise, de tudo isso e, naturalmente, que também em termos financeiros há aqui um reforço importante que importa sublinhar, 5% do FEDER de cada Estado-membro, deve ser dirigido para investimentos territoriais integrados e outra questão não menos importante é que a gestão desses fundos deve ser delegada, a constituição de uma plataforma de desenvolvimento urbano, 300 cidades selecionadas a partir de propostas dos Estados-membros, enfim, e que dialogam diretamente com a Comissão Europeia e, portanto, estamos aqui num ambiente em que parece que há um grande consenso relativamente à importância das cidades, e parece que as cidades são, de facto, ganhadoras naquilo que se perspectiva para o futuro. No entanto, também já aqui foram afloradas nas sessões anteriores muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos desafios que parecem ensombrar este quadro radioso. Temos naturalmente os efeitos da crise económica e financeira que são territorialmente diferenciados, não só entre as cidades como ao nível interno e em termos da fragmentação socioterritorial, que é extremamente importante. Ao nível das respostas à crise temos também uma subordinação ou uma tendência para a subordinação dos mecanismos de regulação económica, enfim, isto é um aspecto que eventualmente os meus colegas irão aqui tratar, mas depois temos outras questões, ou diria desafios, que importa ter em conta, sobretudo a partir daquilo que já se conhece da experiência passada, visto que as cidades já têm aqui uma longa história. Há ainda muita indefinição relativamente à definição do âmbito, dos parceiros, das escalas territoriais, e isto também já foi aqui apontado, nomeadamente pelo João, o problema dos contratos de parceria, a questão da governança, que é essencial, foi aqui sublinhadíssima, não só na primeira sessão, mas também na segunda, pelo António de Figueiredo. Enfim, portanto, há aqui muitas questões em aberto, que eu sei, porque já tive a oportunidade de ver antes as apresentações dos oradores desta tarde, que eles vão apresentar e que naturalmente teremos ocasião de discutir no final. E por isso, sem mais delongas, eu vou-lhes passar de imediato a palavra. Temos hoje isto é um painel de geógrafos, somos 3 geógrafos e também dominado por mulheres. Até agora, a única mulher que participou foi a professora Teresa Barata Salgueiro. Parece que o IGOT tem mais mulheres, com maior protagonismo. E hoje, enfim, vamos ver, é a primeira vez em que temos aqui do ponto de vista género, ao nível dos oradores, um maior equilíbrio. Penso que não preciso de fazer grande apresentação dos dois intervenientes. A Isabel André é professora associada com agregação no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, enfim, e tem trabalhado muito nas questões urbanas e sociais, e também tem participado recentemente em debates ao nível europeu. E pronto, penso que não preciso dizer muito mais, peço desculpa, mas é melhor dar-lhe tempo a falar. E o João Seixas, também geógrafo, mas neste caso de outra instituição, do Instituto de Ciências Sociais, e que tem também uma longuíssima experiência de trabalho, não só no âmbito da academia, mas também de intervenção de estudos fundamentais para
fundamentação e enquadramento de algumas das políticas, estudos de avaliação, etc. E, portanto, já sabem as regras, máximo de meia hora, e começa a Isabel, por favor. Avisa. Sim, eu aviso, 5 minutos antes. Muito obrigada. Poderá promover mais o debate e a interação, e na semana passada abordou-se essa questão do falar sentado ou de pé, dar uma aula ou conversar, e eu nesta situação prefiro francamente conversar. E antes de vos pôr aqui um conjunto de questões que me parecem importantes para o debate que gostaríamos aqui de fazer, quero também agradecer à organização deste ciclo de conferências, e que me parece, por aquilo que tenho assistido, ao vivo ou através da internet, que é uma boa base para o debate que é urgente fazer, quer na Europa, quer em Portugal, e que, na minha opinião, se tem feito pouco. Portanto, penso que é um bom ponto de partida e que se deve aproveitar ao máximo. Ora, o tema já sabem qual é desta conferência, desta sessão de hoje. Estamos a falar da nova agenda urbana europeia, de que a Lucinda Fonseca já nos deu aqui uma série de pistas sobre assuntos que estão nesta agenda e que é importante discutir. E o debate que eu vos ia propor é um debate, para já, bastante amplo, e que basicamente é o que pensar, e o que pensar é também uma questão que eu ponho a mim própria e que pus a mim própria para preparar esta sessão, e depois o que fazer, que me parece que deve merecer uma atenção, e que vou tentar não me alongar demasiado na primeira questão e passar à segunda para haver algum tempo para ela. De qualquer das maneiras, penso que é preciso... Desculpem só um bocadinho. Estava um bocadinho lento, mas penso que passa. Antes de começarmos, no fundo, uma história, uma pequena história que eu gostava aqui de partilhar convosco sobre as políticas urbanas. Eu penso que é inevitável fazer aqui um pequeno preâmbulo antes de entrar propriamente na questão. Ou seja, não há uma única resposta para o que pensar e que fazer. Essa é a minha opinião, embora este termo que apareceu ali no slide esteja hoje muito vulgarizado. Alguns de vocês conhecerão o termo, porque inclusivamente ele tem sido muito usado na literatura, sobretudo na crítica ao neoliberalismo, aparece muito. Esta expressão é uma expressão que foi usada, creio eu, pela primeira vez pela Margaret Thatcher, e que significa "there is no alternative". E, enfim, não seria preciso fazer uma grande revisão daquilo que se tem ouvido nos últimos anos, e sobretudo no contexto de crise, para perceber que esta ideia de que o caminho é só um, que vamos todos pensar que, agora passando ao caso das cidades, que precisamos de uma política de cidades pragmática, competitiva, concorrencial, equilibrada, flexível, enfim, os termos que nós ouvimos todos os dias, e que não há muita alternativa a essa cidade ou a essa política de cidades. Ora, a minha opinião é bem diferente desta. Penso que há bastantes alternativas, bastantes soluções, e que a resposta mais adequada, também agora se tem que ver o que é adequado, mas a resposta mais adequada virá precisamente do confronto de perspectivas e de respostas que são muito diferentes. Portanto, o TINA é um ponto de partida que eu gostava desde logo de eliminar desta apresentação, porque me preocupa, quando explícito ou implicitamente, como o TINA tem estado presente nas nossas vidas e na definição das políticas que regem a nossa vida. Portanto, basicamente, e para terminar este preâmbulo, a minha posição em relação a isto que acabei de pôr é que
Não existem respostas independentes da ideologia. O There is no alternative é uma ideologia que não se assume enquanto tal. E a ideologia, no fundo, a visão sobre o futuro desejável. E podíamos, no extremo, dizer que há tantos futuros desejáveis quantos habitantes. Não haverá tantos, mas há muitos, seguramente. E, portanto, aqui a questão é como é que nós vamos compatibilizar os futuros desejáveis por cada um de nós e pelos coletivos sociais, económicos, culturais, etc., em que estamos integrados. Portanto, aquilo que eu vos vou apresentar e que depois vou confrontar com a posição da Comissão Europeia, mas basicamente o futuro desejável que eu vos vou apresentar é aquele com que eu estou de acordo, inevitavelmente. E que eu diria que 2 títulos recentes resumem bastante bem, até como respostas às perguntas que eu pus no título, que é que pensar este artigo do Jordi Borja, que foi publicado há pouco tempo num site que se chama Café de las Ciudades, e que penso que o que pensar, eu penso sobretudo em termos do direito à cidade e da democracia real, e no que fazer este livro, editado muito recentemente, mas com alguns textos que já tinham sido publicados anteriormente, do Brenner, Marcuse e a Meyer, e que o título tem esta designação interessante e que penso que responde bastante, que é Cities for People, Not for Profit. Penso que são, de facto, duas obras muitíssimo interessantes, mas que eu aqui utilizei praticamente só o título, enfim, para vos apresentar, embora a leitura que fiz dela esteja presente nesta apresentação. Portanto, digamos que a reflexão que vão ouvir é uma reflexão que se baseia na ciência crítica, ou seja, numa ciência que é comprometida com, digamos, um desenvolvimento responsável, justiça social, um desenvolvimento ético também, e que está alicerçada na coprodução de conhecimento, em que não existe só a academia, existem muitas outras fontes igualmente importantes. Bem, qual é então o roteiro desta apresentação e da história que eu vos queria contar? Esta história tem basicamente 3 pontos, que é o ponto de partida, quais são os problemas que identificamos ou os grandes desafios de que estamos a falar, o ponto de chegada, ou seja, qual é a visão que vamos adotar e como é que vamos encaminhar a ação, passar ao concreto, e um terceiro ponto que é quase de inquietação, porque afinal o ponto 2 não era o ponto de chegada, o ponto de chegada é o outro, mas eu vou deixar isso, enfim, até para prender um pouco a vossa atenção, vou deixar isso só para os últimos slides, de dizer porque é que o ponto de chegada não é aquele que aparentemente parecia ser o ponto de chegada. Em cada uma destas partes, destas 2 primeiras partes, eu vou confrontar rapidamente a minha perspectiva, a minha reflexão que eu tenho feito sobre as leituras e aquilo em que tenho participado e aquilo que são os documentos que a Comissão Europeia tem vindo a divulgar sobre a política de cidades. A primeira questão do ponto de partida é, no meu entender, que cidade é que não queremos, que cidade é que não se quer. E a resposta não é muito difícil e penso que tem algum consenso, ou seja, não queremos uma cidade de espaços degradados, abandonados, vazios. Os dados que acabámos de saber há poucos meses sobre a percentagem de alojamentos vazios, por exemplo, na cidade de Lisboa, preocupa-nos. Portanto, não é essa a cidade que nós queremos. Também não é para mim, a cidade que tem sido regenerada, mas onde, em vez no lugar dos espaços abandonados ou degradados, aparecem ilhas privadas onde poucos têm acesso. Portanto, também não é essa a cidade que se quer. E podemos dizer, em termos mais gerais e mais políticos, que não queremos uma cidade que tem vindo a esquecer o bem comum e que tem ignorado frequentemente aquilo que se pode considerar o interesse coletivo, enfim, também numa visão bastante consensual do que é o interesse coletivo. Em termos muito sintéticos, diria que não se quer uma cidade restrita e exclusiva, extensa, demasiado extensa e desigual, insustentável, urbanalizada, onde se repetem padrões até à exaustão,
de alguma forma desgovernada e, em grande medida, amedrontada. Esta cidade não se quer, também não se quer uma alternativa a esta cidade que tem anunciado que é por via da competitividade que se vão resolver estes problemas. Não nos parece também, ou não me parece também, que seja essa a via privilegiada, pelo menos, para resolver estes problemas que, em meu entender, resumem bem a cidade que não se quer. Indo um bocadinho mais além, o que é que sustenta esta cidade que não se quer? Porque é que esta cidade existe? E eu penso que existe basicamente por uma associação que foi feita nas últimas décadas e que deu frutos, que é uma associação entre uma economia urbana neoliberal, onde se junta de uma maneira cada vez mais intensa o investimento imobiliário e financeiro, portanto temos este investimento a comandar a economia urbana e, aliado a este, um tipo de investimento que fica muitas vezes na sombra, mas que tem sido crucial para que este investimento se possa fazer, que é o financiamento público. E, portanto, é uma cidade que basicamente tem decorrido da conjugação destas duas fontes de financiamento. O que é que isto resultou? Enfim, a Lucinda já enunciou e já foram anunciadas em sessões anteriores alguns dos problemas, são demasiado conhecidos e infelizmente conhecidos, que é um crescimento enorme do endividamento de todos, do Estado, das empresas, dos bancos, das famílias, aquilo que tem sido muito salientado, o desordenamento do território, que em grande medida é o que permite também a cidade que não se quer, e um déficit de cidadania. Enfim, que todos sabemos como é difícil combater esse déficit e como as ações que muitas vezes parece que vão dar algum fôlego para combater este déficit acabam por se confrontar com uma resistência enorme. Mas aqui talvez o que nos interesse mais em termos de estratégia é pensar o que é que fragiliza a cidade que não se quer, porque se calhar é por via do que fragiliza esta cidade que provavelmente se conseguirá fazer uma outra cidade. E o que, na minha opinião, fragiliza sobretudo esta cidade é a injustiça social, que está patente, enfim, nos mais variados exemplos que possamos tomar para isso, em crescentes desigualdades, que os próprios indicadores europeus e nacionais nos mostram bem, em ameaças ambientais cada vez maiores, e dificilmente se encontra alguma solução, e tudo isto agravado nos últimos anos pela crise económica, em geral, enfim, por todas as suas componentes, em particular a componente social e a crise económica associada à crise do investimento imobiliário. Portanto, a pergunta que aqui se poderia pôr era, enfim, recorrendo aos clássicos da inovação, se estamos perante uma destruição criativa, se esta cidade, que neste processo em que entrou de destruição, vai dar origem a uma nova cidade, ou se estamos só a falar de destruição, ponto final. Portanto, era uma primeira pergunta em relação a isto. Qual é a posição da Comissão Europeia relativamente ao ponto de partida? A Comissão Europeia divulgou este documento das Cities of Tomorrow, que a Lucinda também referiu há bocadinho, e realizou em fevereiro passado esta reunião. E eu participei em Bruxelas nestes dois grupos de trabalho. O Cities of Tomorrow era realmente um grupo de trabalho. No Urban Forum tive mais na assistência, enfim, não havia propriamente participação ativa. De qualquer das maneiras, tenho refletido bastante, até por essa participação, tenho refletido bastante nestas questões e em termos muito sintéticos e, sobretudo, agora, em primeiro lugar, o que vem do relatório do Cities of Tomorrow, quais são os problemas e os desafios que são enunciados. Eles estão até bastante resumidos no sumário executivo, que está também disponível, mas o relatório desenvolve-os de uma forma bastante interessante. E basicamente estamos a falar destes 7 grandes desafios
que, enfim, isto não é só um grupo de pessoas que fez um relatório, é um relatório que a Comissão Europeia adota como um documento seu, não é? Aliás, que é prefaciado pelo próprio Comissário. Quais são os grandes problemas? O envelhecimento da população, a crise, portanto, a estagnação ou recessão económica, com maior ou menor expressão consoante as cidades, as questões da energia e das alterações climáticas, a componente das desigualdades sociais com todas as subdimensões que nós conhecemos, ligada a esta a segregação e a polarização não só social, mas também territorial, no espaço urbano, a expansão urbana, a excessiva expansão urbana e aquilo que representa em termos de pressão sobre os ecossistemas que alimentam a cidade, e um ponto mais específico, mas que nos vai interessar para o debate final, penso eu, que é as fronteiras da cidade ou as fronteiras da metrópole, como é que é isto, os limites, as escalas, as relações entre as diferentes escalas. Ora, ao analisar isto, aquilo que eu posso concluir é que o que vos tinha apresentado antes basicamente coincide com o que está sumariado e desenvolvido no relatório das cidades do futuro ou cidades do amanhã, já não sei exatamente qual é o título em português. Portanto, basicamente, há aqui uma concordância grande. Seria interessante fazer uma discussão teórica como é que isto acontece e porquê, mas não é essa agora a intenção. Há só dois aspectos que não aparecem aqui, mas que também não são muito relevantes para a tal história que eu vos queria contar. Não aparece a tal cidade urbanalizada, nem aparece a cidade amedrontada. Podíamos também ir por aí e ver porque é que não aparece, mas é só uma chamada de atenção. Bem, o ponto de chegada. Qual é a visão, ou seja, quais são os caminhos para construir outra cidade? Ou seja, agora a pergunta é ao contrário, que cidade é que se quer, ou mais precisamente, que cidade é que se quer produzir? E também muito sumariamente, porque não tenho aqui tempo para desenvolver cada um dos tópicos, penso eu que era importante termos uma cidade inclusiva em termos sociais, uma cidade mais compacta, metrópoles polinucleadas contendo, integrando essas cidades mais compactas, uma cidade verde e saudável com a imensidão de coisas que aí estão incluídas, uma cidade distinta ou que se distingue das restantes, que não é igual às outras todas, e criativa, a criatividade ajuda a que se distinga, uma economia urbana plural, que não vá num só caminho, mas que junta os diversos agentes, as diversas atividades, enfim, que seja plural em todos esses sentidos, e, enfim, cruzando tudo isto, uma cidade da cidadania, deixando aqui uma pequena nota que, de facto, sem cidadania, dificilmente temos cidade. Portanto, penso que aí estamos num princípio básico, se calhar não seria o último ponto, mas o primeiro. Aquilo que, antecipando um pouco os vossos comentários sobre o irrealismo dos académicos ou comentários desse tipo, eu vejo que era importante perguntar se é possível produzir esta cidade. Eu penso que temos diante de nós oportunidades para este período que estamos aqui a debater, e a maior parte das oportunidades, enfim, outro dia fui criticada a dizer isto, mas não é propriamente que o desemprego é uma oportunidade, mas que a crise também tem em si, inevitavelmente, algumas oportunidades, e tem oportunidades para a cidade. Ou seja, a crise do setor imobiliário pode ser aproveitada de múltiplas formas, a retração do consumo pode ser uma oportunidade para alguns dos problemas com que a cidade se debate, a menor circulação motorizada, certamente, em termos de ambiente, energia, etc. Uma maior consciência ambiental que esta crise também nos desperta, e um último tópico sobre o qual eu tenho dúvidas, e muita gente tem dúvidas, mas que eu deixava aqui, que é até que ponto é que uma ameaça comum reforça a cooperação. Não é certo que assim seja, mas pode-se ter isso como uma oportunidade. Obviamente que também há dificuldades, não é só oportunidades. E estamos, enfim, num contexto com uma enorme falta de recursos, e as situações críticas muitas vezes dão situações dramáticas, porque não há meios para resolver rapidamente essas situações.
Por outro lado, a produção de conhecimento e a produção cultural e artística parecem mostrar uma tendência para diminuir ou para entrar num período crítico. Isto porque são muito dependentes do investimento público e, portanto, far-se-á sentir aí a austeridade do setor do Estado. Um terceiro aspecto, que é uma dificuldade que não é nova, que é o déficit de regulação urbana. Portanto, assenta em visões relativamente frágeis, ou pelo menos que não são explícitas enquanto visões, e em estratégias que são muitas vezes incipientes. A regulação, enfim, e juntando a isto muitas outras razões, enfim, que não vamos aqui enumerar, a regulação não toma suficientemente conta desta cidade que se pretende produzir. Passo mais uma vez ao ponto de chegada segundo a Comissão Europeia, sobretudo o mesmo trabalho do Cities of Tomorrow, mas agora também já o Urban Forum, que de alguma forma apresentou as linhas gerais do que vai ser a política urbana europeia 14-20. Quais são as grandes apostas que são enunciadas neste trabalho? Mais uma vez, 7. O número 7 é do agrado da Comissão Europeia. Parece-nos muitas vezes 7 apostas, 7 razões, 7 desafios. Bem, o que é que temos como aposta? Uma estrutura policêntrica, uma cidade compacta, em regiões metropolitanas fortes, onde as acessibilidades têm um papel muito importante, a questão da proteção e da qualidade ambiental, da mobilidade sustentável. Um ponto que é muito interessante e que de alguma forma representa alguma mudança, que é uma ênfase nas economias locais, sustentáveis, resilientes, mas sobretudo o inclusivas, e o inclusivas muito na ótica que eu referi no slide anterior, a diversidade cultural e socioeconómica, um maior protagonismo para as cidades de menor dimensão, cidades médias e pequenas, e, por último, uma coisa mais específica, que são os espaços públicos e a importância que os espaços públicos podem ter nas cidades e, sobretudo, os espaços públicos abertos. Todo este conjunto de apostas, digamos, é envolvido por uma grande aposta que inclui todos estes pontos, que é a da regeneração urbana integrada. E não estamos a falar de deitar tudo abaixo e fazer novo. Aliás, é claro nestes documentos de orientação política que o que se está a falar é da reciclagem ou da reutilização do espaço público, do espaço urbano. É disso que se está a falar quando se fala na regeneração urbana integrada. Mais uma vez, só para relembrar, não há aqui grandes diferenças. Ou seja, se a história acabasse aqui, era uma história relativamente desinteressante. Ou seja, a análise que eu fiz na perspectiva que vos anunciei ao princípio, em grande medida, coincide, ou em larguíssima parte, com aquilo que nós temos nos documentos de orientação política da Comissão Europeia. Também deixo só aqui esta nota, se quiserem desenvolver, que a cidade distinta e criativa não aparece como uma grande aposta da política europeia. Mas não é por aí, enfim, o fim da história continuava a não ser muito interessante. Portanto, vou passar agora ao terceiro ponto, que é: se o problema não está nem no ponto de partida nem no ponto de chegada, é porque se calhar, e temos que pôr algumas hipóteses, porque é que não está num sítio nem noutro. E aquilo que eu me pergunto agora para este terceiro ponto é até onde vão as orientações da política urbana europeia. Por aquilo que nós vimos até agora, a resposta é inevitável que é esta: vão muito longe. São ambições enormes, arriscadas muitas vezes e até surpreendentes para uma instituição como a Comissão Europeia. Portanto, as perguntas que eu ponho é uma mais ingênua, que é: será que a política urbana, a partir de 1914, vai desencadear uma transformação substantiva daquilo que se tem visto até agora? Ou esta ambição vai ser travada em algum sítio que não é nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada? Aquilo que eu vos anunciei à partida é que então se calhar não era este o ponto de chegada. Há outro ponto de chegada que nos estava até agora
a passar despercebido e que muitas vezes passa despercebido, e é desse que eu vos queria falar no restante tempo, que são para aí uns 7 minutos, não, sim, 7 ou 8. Temos, enfim, alguma coisa que configura um programa, não é bem, mas esta ideia do desenvolvimento urbano sustentável e integrado, que é financiado, vai ser em princípio financiado pelo Fundo de Coesão e pelo FEDER, e que foi basicamente o que os comissários e o diretor da DG Política Regional apresentaram em Bruxelas em fevereiro no Urban Forum, sobre o qual eu depois gostava de falar mais um bocadinho, eu e o João estávamos aqui a falar sobre isso, mas não sei se vamos ter tempo. Se houver tempo, gostava de vos falar um bocadinho desta reunião, que me parece que tem grandes ensinamentos. Bem, em termos gerais, o que é que se afirma como política para o próximo período? Primeiro objetivo, reforçar o papel das cidades no contexto da política de coesão, ou seja, tornar as cidades protagonistas mais fortes e, ao mesmo tempo, não é a mesma coisa, é ao mesmo tempo, reforçar a dimensão territorial da coesão. É muito curioso, porque aqui há 15 ou 16 anos a Comissão, creio eu, mas há aqui pessoas que nos poderão falar melhor sobre isso, não gostava nada da coesão territorial, mas agora quer reforçá-la e confere às cidades um papel importante na política de coesão. O outro objetivo é desenvolver políticas urbanas integradas, esclarecendo que essa integração tem 3 pilares principais: a concentração e integração de recursos, de estratégias e de prioridades, não é? E a associação de diferentes agentes. Portanto, é integrada a esses 3 níveis e eles estão bastante presentes em todos os documentos que vos referi. Mais concretamente, o que é que nos anunciaram em fevereiro e que já há documentos disponíveis sobre isto? Que pelo menos 5% do FEDER de cada Estado-membro vai ser dirigido para os investimentos territoriais integrados e a gestão desses investimentos vai ser delegada às cidades. É uma mudança substancial. Como é que isso vai acontecer? Através da constituição de uma plataforma de desenvolvimento urbano que vai incluir 300 cidades da União Europeia. Essas 300 cidades vão ser escolhidas a partir das propostas dos Estados-membros. Em fevereiro ainda não era claro que fossem propostas dos Estados-membros, agora já é mais claro que a proposta é do Estado, que pode incluir na proposta até o máximo de 20 cidades. Esta plataforma vai dialogar diretamente com a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia vai pôr também 0,2% do FEDER total ao dispor das cidades através, enfim, um pouco da continuação, penso eu, mas o João depois pode, penso eu, esclarecer, se quiser, isto que é as ações urbanas inovadoras e que eu penso que vem muito no seguimento do que já se tem feito até aqui, que se quer dar continuidade a esse trabalho. Basicamente, o que o diretor da Política Regional apresentou foi este esquema, onde se sintetiza os investimentos setoriais e integrados, com uma tónica nos investimentos integrados, depois a plataforma das cidades e o mecanismo que vos falei anteriormente, e a plataforma de desenvolvimento urbano vai integrar as 300 cidades, mais todas as cidades que tenham ações urbanas inovadoras. Isto foi basicamente também o que ele apresentou, eram 4 slides ou 5 que nos apresentou lá em fevereiro, e aqui, durante a parte da tarde, e era sobre isso que vos queria falar, porque nem todos os Estados-membros estavam lá para fazer muitas perguntas, mas alguns, nomeadamente a Alemanha, a República Checa, a Polónia, monopolizaram a sessão da tarde para fazer perguntas ao diretor, que é: como é que estas cidades vão ser escolhidas? E os Estados têm mais vantagem em escolher 2 cidades ou 20? Se vão disponibilizar 5% do FEDER, é melhor dividir isso por 2 ou dividir por 20? E o que é isto de cidades? São cidades? São áreas metropolitanas? Como é que é? E como é que a Comissão Europeia vai escolher as 300?
Isto foi as perguntas, enfim, como devem calcular, os responsáveis da Comissão Europeia também não responderam muito, mas ficaram em longas conversas, até depois da reunião, em longas conversas com os autarcas, eram sobretudo autarcas que estavam lá das cidades e que questionaram incessantemente os responsáveis. Bem, avançou-se mais alguma coisa? Se virem a proposta de regulamento do FEDER, já diz alguma coisa sobre os critérios de escolha das cidades e aponta que a população, embora diga que é tendo em conta as especificidades de cada Estado-membro e a existência da tal estratégia que já estava enunciada anteriormente. Portanto, o caso de novo é a população. Quais são as prioridades anunciadas nestes documentos FEDER, Fundo de Coesão e este documento do Desenvolvimento Urbano Sustentável Integrado? 4 prioridades. Estratégias de baixo teor de carbono, melhoria do ambiente urbano, onde é metida a recuperação de zonas industriais abandonadas, ou seja, algumas ações de regeneração, a mobilidade sustentável e a regeneração, um apoio aos bairros mais desfavorecidos, às comunidades locais mais desfavorecidas. E aquilo que se pergunta é, então, e as apostas do Cities of Tomorrow? Aqui já desapareceram. Ou seja, eu repito o slide para ver que só 2 é que estão nas prioridades de investimento. E a regeneração foi muito matizada, se quisermos, e nada daquilo que se tinha discutido e posto no relatório das Cities of Tomorrow. Portanto, as apostas, há 5 que já foram eliminadas através dos regulamentos. E, talvez mais espantoso ainda, é que o regulamento do FEDER, ainda estamos a falar de propostas, mas apresenta já 4 indicadores para o desenvolvimento urbano. Nesses 4 indicadores está a população que vive nas tais áreas abrangidas por estratégias urbanas integradas, os novos espaços públicos, mas, surpreendentemente, e para mim foi a grande surpresa, novos edifícios públicos ou comerciais e novos alojamentos. Estes são 2 dos 4 indicadores do desenvolvimento urbano. Para acabar mesmo, que tenho aqui um papel de 1 minuto, queria-vos só chamar a atenção para uma coisa, como isto é complicado. E como estamos agora no regulamento, e o regulamento está a ser discutido pelos parceiros. E um dos parceiros é o Comitê das Regiões. E o Comitê das Regiões recebeu a proposta da Comissão, já fez várias recomendações e propostas de emenda, e a última, agora em maio, é esta, que é a proposta das 20 cidades, ou até 20, dos Estados, deve ser indicativa. Para não tirar poder às regiões, obviamente. E depois, curiosamente, riscou que sejam as cidades a gerir os 5% do FEDER. Isto nem foi altar, foi riscado. Foi substituído por outra coisa. Portanto, a minha conclusão é: as orientações vão muito longe, mas os programas e, sobretudo, os regulamentos travam esta ambição. E quando se tenta perceber porque é que travam, surgem claramente estas 3 razões: a distribuição dos recursos financeiros, as relações de poder de base territorial, outras também, mas estas entre cidades, regiões, Estados, Comissão e União Europeia, e a questão da propriedade fundiária e imobiliária e do investimento imobiliário. Portanto, estas 3 razões parecem, na minha leitura, ser aquelas que podem explicar esta travagem tão profunda, enfim, que pode dar um acidente. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Isabel. Já temos aqui muitos pontos para o debate final, mas para não perdermos tempo, eu passo de imediato a palavra ao João Seixas. Muito boa tarde a todos. Eu não posso agradecer aos coordenadores, porque sou um deles, mas agradeço ao coordenador, ao João Ferrão, por esta iniciativa.
que a Isabel e a Lucinda já referiram, que nos parece muito importante para a reflexão territorial em Portugal, face aos momentos que vivemos hoje em redefinição das políticas europeias e comunitárias, em particular. Nós fizemos alguma batota, como a Lucinda já referiu, trocámos as apresentações, trocámos algumas ideias, e ainda bem, acho que é assim que deve ser feito, não é? É um processo de governance, no fundo, não é? E como tal, apenas tenho 2 slides sobre o que pensar em termos de cidades, que a Isabel André referiu muito bem as suas opiniões, das quais partilho em quase tudo, ainda bem que somos todos diferentes, todos iguais, e como tal, a minha apresentação vai ser sobretudo, não diria tanto sobre o que fazer, mas aproveitando o mote da Isabel, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, portanto sobre governance, justamente. Tendo em conta que muitos de nós concordam que as questões de governance são essenciais para o que se passa hoje em dia e o que é que se perspectiva para o futuro. Portanto, se avançar, se calhar faço assim com este. Ok, avança. Tenho a minha apresentação dividida em 4 partes. Os 2 primeiros slides sobre o que pensar em relação às cidades da Europa e depois algumas reflexões dos documentos, incluindo também o Cities of Tomorrow, já deste ano, sobre o papel das cidades e face ao panorama atual europeu, aos panoramas atuais europeus, incluindo crise, ou nomeadamente crise, mas também face àquela perspectiva para o futuro. Depois falarei pouco, tenho aqui alguns slides, mas vou passá-los rapidamente, porque já foi referido, quer nas apresentações anteriores dos outros dias, quer naquilo que a Isabel também referiu, a União Europeia e as cidades, e aquilo que se perspectiva, embora ainda nada esteja fechado, como foi muito bem referido, algumas reflexões das frentes de pressão entre aquilo que se perspectiva para o desenvolvimento económico, político e na urbanidade, e uma componente que também me parece essencial, certamente a vocês, sobre o Portugal de hoje, face às questões urbanas, e que possível policentrismo, não falaria tanto de um policentrismo geográfico clássico, mas policentrismo político-cultural, que possível policentrismo, que reconstrução ou que evolução no policentrismo político podemos fazer no Portugal urbano e nos sistemas urbanos portugueses de hoje. Dois rápidos slides sobre a questão das cidades hoje. A terceira modernidade, a Isabel também referiu isto, portanto, depois das economias de industrialização ao longo de mais de um século e das economias de urbanização que continuam a imperar e fortemente a imperar em grande parte do globo, agora noutras paragens sobretudo, como bem sabemos, mas esta terceira modernidade, ou a neomodernidade que estará em formação, o que é que isso significa e qual é o papel das cidades? Parece haver um relativo consenso, pelo menos entre os diferentes think tanks, que as cidades e as suas dinâmicas têm um papel relevante nesta terceira modernidade, embora quase ainda ninguém consiga dizer com muita clareza, nem poderia, não é? Passaríamos já da parte da ciência para a parte da ficção, talvez, sobre o que é que se pretende, o que é que implica em termos de valor acrescentado, incluindo social e cultural, sobre o que é a terceira modernidade. O que é um facto é que estamos perante determinados crashes, vários crashes, incluindo o financeiro. O financeiro não é o único. O peak oil, por exemplo, em relação ao crude, é um dos crashes mais importantes que ainda não assimilamos quase nada do que é que se passa. A crise europeia e as cidades e, portanto, todas as questões que vou falar a seguir. Fatores críticos centrais para a apresentação que eu aqui vos trago e enquadrado nas políticas da União Europeia, neste momento em franca reconstrução, qual é o lugar da cidade, qual é o entendimento ou a interpretação que a cidade tem e como reinventar então a governance na cidade, não só a governance, mas a política e a cidadania em termos mais globais. Isto com um pano de fundo muito importante, e por isso é que eu deixo esta fotografia da Plaza del Sol, em Madrid, onde no fundo grande parte dos movimentos sociais ainda cuja mensagem, cuja consistência quase nada sabemos, nem conseguimos construir uma narrativa sólida, onde muito começou dos indignados. E, portanto, esta nova cultura política, que entende a política de outra forma, ainda muito fragmentada,
mas que é preciso dar toda a importância, e nomeadamente a uma cultura política que é uma cultura muito urbana ao mesmo tempo. Portanto, todas as diferentes dimensões que se colocam neste momento à cidade, entre o direito à cidade e a estratégia, entre a ação coletiva para a constituição ou qualificação de habitats, de consumos, mobilidades, etc., está tudo em jogo neste momento. Trago-vos aqui um pequeno exemplo que me parece também interessante sobre a relevância das cidades para o próprio fomento ou redesenhar da economia e do sistema financeiro a nível mundial. O New Economics Foundation é um grupo, uma ONG de economistas ingleses que eu muito aprecio e que eu sigo há vários anos. Por exemplo, a NEF, a New Economics Foundation, em 1993, se não me engano, produziu um pequeno leaflet a dizer que ia haver uma bolha imobiliária e que se não fizéssemos nada que ia haver grandes problemas, e avisava sobre o subprime, isto em 93. E, portanto, estes senhores são interessantes. Recomendaria vivamente a análise do seu site. E em 2008, em pleno 2008, no final, fizeram um pequeno livrinho sobre os 20 passos para construir uma nova economia. Não vale a pena detalhar demasiado, quer dizer, como todos os que aqui estão presentes já sabem, as apresentações estarão no site do ICS. Depois, claro que peço que vão analisar a apresentação com mais detalhe. Se quiserem, estão aqui os 20 passos. Há uns que estão a verde, que eu próprio pus a verde, dos 20 passos para a reconstrução de uma economia, incluindo a economia financeira, com importantes mensagens como, por exemplo, dividir bancos demasiado grandes para cair, se há o risco de crash do banco. Estes 8 verdes são eminentemente territoriais. Ou seja, a mensagem territorial e a mensagem urbana, mais territorial que urbana aqui certamente, é importante também para o relançamento da própria economia em termos das visões alternativas. Embora o termo alternativo ainda seja demasiado associado a meia dúzia de críticos diferentes, alternativo em relação ao, como chamaste, ao there is no alternative. Tudo isso, tudo que é alternativo ou there is no alternative é alternativo e já começa a tomar algum peso, felizmente. 2 documentos de diagnóstico, e passo rapidamente para a governance. Um que me parece importante, lançado o ano passado, já há um ano e meio, já em 2010, pelo Urbact, do qual eu faço parte do Comitê de Avaliação dos Projetos, e portanto também estou um pouco dentro destas questões, na lógica do Urbact, e que me parecem também interessantes, de reflexão. No caso, em particular, como 10 cidades com projetos Urbact interessantes nas 2 primeiras fases do Urbact 2, têm respondido aos desafios da crise, nomeadamente em termos de novas políticas de emprego. E, quer dizer, mais uma vez não vou detalhar aqui, mas o que me parece importante é que, para além de dar mensagens, é um survey e, portanto, não é uma perspectiva teórica ou meramente académica, que já não era pouco também, mas também é uma análise depois de fazer entrevistas e ver no terreno o que é que estas 10 cidades, que são best practices, no fundo, de projetos interessantíssimos, estão a fazer em resposta para a crise. E, portanto, além de tentar trabalhar mais no demand side do emprego e, portanto, nas empresas que criam indústrias, economias, sistemas empreendedores ricos em emprego, baseados em conhecimento, por exemplo, mas da qualidade de vida, etc., etc. Mas um dos aspectos mais importantes do documento é que, sim, liga-se, mais uma vez, como temos aqui sugerido, para as políticas de governance. Portanto, um dos fatores críticos, ou uma das grandes dimensões críticas mais centrais, é a construção de políticas de governance. Construir prioridades estratégicas, construir partnerships entre as diferentes cidades, ou dentro de cada uma das cidades, desenvolver novos instrumentos financeiros e envolver local stakeholders diretamente nas respostas para todas as medidas urbanas que o documento acima transcreve. O Cities of Tomorrow é um documento do ano passado, não vou falar aqui dele, a Isabel já referiu, nem coloquei aqui justamente porque trocámos algumas ideias sobre o assunto, como se costuma dizer, na parte do diagnóstico, mas também, mais uma vez, na parte da governance. E, mais uma vez, na parte da governance, mostra bem que as novas formas de ação política na cidade são absolutamente essenciais e as políticas da União Europeia incidem muito nesse sentido. Nesse aspecto, eu achei que seria interessante
trazer aqui algumas reflexões sobre como está a governação urbana na Europa. Há um documento muito interessante do Neil Brenner, que a Isabel também referiu, já de 2004, um documento de antologia, diria um artigo de antologia, que mostra como é que desde os anos 60, 70, as cidades europeias e norte-americanas, que ele mais estuda, nomeadamente as europeias, embora o Brenner seja da Universidade de Nova Iorque, evoluíram de um considerável keynesianismo espacial, de construção infraestrutural, como diria o António Figueiredo, muito baseado em input-based, de infraestruturas de investimento urbano, para, não diria a pouco e pouco, mas em alguns locais rapidamente para uma tónica do empreendedorismo urbano, mas para chegar muito recentemente àquilo que o Neil Brennan chama de GCSRs, regimes estaduais de competitividade local. Desculpem o termo, não é meu, mas fui eu que o trouxe aqui, parece-me importante. São regimes urbanos que são geridos pelo Estado, e daí chamar-se regimes estaduais, mas orientados para a competitividade, através de importantes players de cada cidade e players que atuam em cada uma das cidades, mas que players que podem não ser players locais, mas que são players a nível global. Até muito recentemente, até 2008, até ao crash, estávamos em quase todas as cidades europeias, nas grandes e nas médias, em regimes deste tipo de desenvolvimento económico urbano. Eu diria económico ou social, mas sobretudo económico. 2008 baralhou isto tudo, de facto, não é? Portanto, neste momento estamos numa situação completamente híbrida, para não dizer fractal, entre regimes urbanos, tomem regimes urbanos, bem entendido, no melhor sentido da ciência política, como se fosse um regime europeu, um regime nacional. Não é um regime de forma nenhuma autoritário ou semi-autoritário, é um regime que estavam construídos desde os anos 90, neste sentido, da produção do empreendedorismo urbano, mas baseados no Estado, e não apenas no privado, para uma situação completamente difusa em que toda a gente anda à procura de uma nova narrativa e não sabe muito bem o que fazer. Isto perante pressões político-culturais evidentes, como eu falei anteriormente, evidentes para nós, mas que lentamente vão se evidenciando na parte da ecologia urbana, do peak oil, por exemplo, e do urban sprawl, na parte do empreendedorismo local, manifestíssimo, quando temos neste momento taxas de desemprego jovem superiores a 30%, e portanto a urgência do empreendedorismo local, e no direito à cidade, um direito poliédrico e mais vasto, e que a pouco e pouco começa finalmente a entrar no entendimento de muitos atores. As cidades na Europa têm construído novas capacitações nesta primeira década do século XXI. Capacitações estratégicas, como por exemplo o caso de Barcelona, que tem agora um plano estratégico metropolitano e que demorou quase 10 anos a ser feito, através da Associação do Plano Estratégico de Barcelona, da metrópole de Barcelona, até por exemplo o novo plano estratégico de Bolonha, extremamente interessante também, que eu recomendaria. A cidadania europeia manifesta-se de muitas e novas formas, desde a Plaza del Sol até a região da Puglia, em Bari, onde os novos eleitos são surpreendentemente de visões políticas alternativas, assim como em Nápoles, por exemplo, através do juiz que lá chegou, que também tem sido um pouco um flop, mas quer dizer, todas estas remexidas políticas são evidentes nas cidades. A Birmingham, que foi uma das 8 cidades que, este mês de maio, já estamos em junho, no mês passado de maio, recusou ter um mayor, prefere fortalecer os seus boroughs e não ter um mayor, apenas 2 cidades inglesas aceitaram isso, a situação como está em Londres. E isto também perante reformas político-administrativas que estão a acontecer, e de novo, um pouco em todo lado, desde os casos franceses, que vão de reforma em reforma constantemente, uma contínua descentralização no país que era napoleónico. Nós, hoje em dia, Portugal, somos claramente muito mais napoleónicos que os franceses. Há a reforma administrativa dinamarquesa, há as reformas administrativas impostas pela Troika, quer em Atenas, quer em Lisboa, embora a de Lisboa, cidade, não seja, como se sabe, não tenha sido imposta pela Troika, mas tem que se enquadrar nestas situações. E falando de Portugal, e para este primeiro ponto,
trago-vos aqui algumas das conclusões, muito rapidamente, de um projeto que eu coordenei com o meu colega de Barcelona, Abel Albet, a governação urbana no sul da Europa, a governação urbana contemporânea, e peço-vos que estas reflexões que aqui tenho incidam depois na parte final da minha apresentação sobre as questões da União Europeia e a possível construção de governance urbana no nosso país. E nesse aspecto estes pontos também são interessantes. Foi um projeto de Lisboa a Istambul e, com raríssimas exceções, eu e os outros colegas chegámos a conclusões que já sabíamos, mas foram consolidadas, que há debilidades estruturais históricas e insuficiências de capacitação político-territorial a nível subnacional nos países do sul da Europa, com raras exceções, como é o caso espanhol, embora o caso espanhol tenha uma complexidade vasta, e o que tem feito com que nas últimas décadas tenha havido uma construção de governanças, de redes de diferentes atores consideravelmente orgânicas, e não tanto fruto de sistemas de ordenamento de território, de planeamento regional e urbano. O que é que sucede? Nas grandes cidades mediterrânicas, nomeadamente, os processos de sprawl que aconteceram em 5 décadas deram origem a que estas governanças que eram orgânicas, esses sistemas de rede, também se tenham fragmentado por si mesmo. Ou seja, a uma fragmentação geográfica das metrópoles decorre uma fragmentação sociopolítica de quem governa nelas. A União Europeia contribuiu com alguma racionalização imposta, vinda de cima, top-down, porque tinham os fundos, e os fundos não são pouca coisa, como bem se sabe. Mas é também neste jogo entre o que foi do passado, como a Isabel referiu, entre os pontos de partida e os possíveis pontos de chegada, que, nomeadamente no sul da Europa, não só pelas razões financeiras que hoje em dia bem sabemos, tudo isto está em cima da mesa de uma forma particular. Mas um aspecto também interessante é que também no sul da Europa se dão estas transformações na sociedade e na cidadania, como na Plaça del Sol sucede. Muito rapidamente, 2 ou 3 pontos, depois passo para a União Europeia e depois termino com Portugal. Estes são dados de 2001, do State of European Cities Report, embora o report seja da altura de Leipzig, mas os dados eram de 2001. Era uma forma relativamente clássica de ver o poder das cidades, portanto, dividida em most powerful até ao least powerful, em que o poder se percebia, e tem lógica, bem entendido, sobre qual era a importância da core city em relação à metrópole, a capacidade autonómica das competências e a capacidade fiscal de cada cidade face ao sistema nacional. E tem-se um panorama relativamente interessante, mas vago, mesmo assim, no meu entender. Quando Lisboa tem a mesma cor que Madrid ou Barcelona, tenho sérias dúvidas, embora, enfim, apesar de tudo, tem uma cor diferente do Porto, o que se consegue perceber por razões também económicas, mas não só. Muito mais interessante são novas construções, como, por exemplo, este estudo do nosso colega de Valência, o Joaquim Farinós, que trabalhou para um projeto do ESPON e que mostra os níveis ou as capacitações de governança entre os diferentes atores municipais e regionais, locais, no fundo, locais e regionais, nos diferentes Estados-membros da União Europeia. Pronto, estão aqui uma série de indicadores, também recomendo vivamente este relatório, que é interessantíssimo, e vê-se bem quais são os países com grandes dificuldades de capacitação de governance, preconditions for governance, as pré-condições muito baseadas sobretudo na experiência das últimas 2 décadas. O trabalho é notável do Farinós e da sua equipa, e que se vê bem aqui o local que Portugal tem e, portanto, a contínua dificuldade de capacitação territorial que Portugal tem. Por várias razões que se sabem, uma delas é esta, que o nosso país tem a segunda mais baixa percentagem de despesa pública da União Europeia, em países não micro. Quando disse a segunda mais baixa, não inclui Malta ou Chipre, embora pudesse incluir Chipre, tem o direito à sua descentralização, obviamente. O país não micro com menor taxa de despesa pública de responsabilidade subnacional é a Grécia, depois somos nós e depois é a Irlanda, o que também talvez mostre
alguma coisa, indicia alguma coisa sobre o estado económico ou financeiro destes países. Ainda por cima, é preciso descontar aqui um pouco as questões regionais, porque, como se sabe, as regiões têm tutela central em Portugal. E terminando esta parte, suponho que ainda tenho algum tempo, trago apenas aqui um exemplo que é uma excelente best practice, a Lei de Bairros da Catalunha, coordenada pelo nosso amigo aqui da casa, Oriol Nelo, de 2004 a 2010, que resultou em investimentos superiores a 1,3 mil milhões de euros, e que é um caso de tal maneira de sucesso na Catalunha que até, inclusivamente, o novo governo de uma outra cor política que tinha terminado este programa acabou por ter que o retomar, porque o Parlamento da Catalunha votou por unanimidade, praticamente, a retomada deste programa da Lei de Bairros, incluindo o próprio partido do governo, obrigou a Lei de Bairros da Catalunha a ser reativada e a continuar para o futuro. E para além dos grandes desafios de regeneração urbana propostos, entendidos depois desta experiência de quase 10 anos deste programa, a dificuldade central, mesmo para eles, continuava a ser a transversalidade. Ou seja, como passar de políticas setoriais a políticas transversais e integradas. Aquilo justamente que nos tem mais preocupado. Concluindo, muito rapidamente, em 3 pontos desta primeira parte, as cidades, palco central dos desafios desta nova modernidade, a governação urbana como elemento central da capacitação de uma transição, de uma possível transição qualitativa, governação urbana é essa que dependerá, sobretudo, de culturas e estruturas político-institucionais de cada Estado-membro. Eu não chamaria Estado-membro porque aqui o debate, a mensagem não é tanto em termos de União Europeia, é em termos de territórios, portanto, em termos portugueses, nacionais. As reestruturações semi-orgânicas dos sistemas urbanos e sistemas regionais que se vão rearranjando justamente, entre outras razões, para se preparar para estes novos desafios que a União Europeia está a começar a lançar, cá para fora, e também as novas culturas e exigências políticas da cidadania, que não é coisa pouca, não é coisa teórica, é de facto a massa profunda da sociedade que vai fazer mudar, mais cedo ou mais tarde, todos estes paradigmas políticos. Vou passar estes slides rapidamente, que as minhas colegas já os referiram. A experiência da União Europeia com as cidades, o programa Urban de 94-99 e o Urban 2 2000-2006. A partir de 2007 as políticas urbanas são integradas ao mainstreaming nas políticas globais da União Europeia, o que faz com que, não só por isso, mas diversos países criam programas próprios, desde o Projet Urbain francês até a Polis 21, aqui em Portugal. Cria-se, entretanto, o programa Urbact, do fomento de redes, de intercâmbio de experiências, etc. Passo muito rapidamente isso. A Carta de Leipzig, a Declaração de Toledo, que encarregou a Comissão de incluir as linhas da Carta de Leipzig nas políticas de coesão. E lentamente, ou não tão lentamente como isso, uma série de tendências, daí a chamar-lhe perspectivas tendenciais da União Europeia, de pensamento urbano. Perspectivas mais integradas de projeto urbano, perspectivas bottom-up, e daí os CLLDs, Community Led Local Development, as perspectivas de Smart Growth, que dá para um seminário inteiro, o que é o Smart Growth, e portanto um desenvolvimento ou um crescimento. Há quem fale de growth, e muito bem também, mas um crescimento que seja mais metabólico e mais integrado nas diferentes perspectivas do que é que a cidade pode ser no futuro, e também um smart investment capability, quer nos fundos de desenvolvimento urbano e incluindo um já nosso conhecido que é o Jéssica, mas não é só apenas o Jéssica. A filosofia do Urbact foi muito neste sentido. Foi de fomento de redes, de intercâmbio de experiências, de expansão de boas práticas e, portanto, o Urbact até agora tem servido muito bem para algum pensamento urbano na União Europeia sobre as ITIs e sobre os CLLDs. É curioso que, embora não sejam as 300 cidades, porque não se sabe ainda, como a Isabel referiu, quais serão as 300 cidades, se serão 300 cidades e o que é uma cidade, de facto, mas no início do site do Urbact, na primeira página, diz Urbact is 300 cities.
Não deixa de ser curioso, não é? Não deixa de ser curioso. Não sei se há 20 de cada país, não é? Mas será interessante fazer essa análise. 700 partners, 29 countries e 5.000 active participants. O Smart Cities é um exemplo do pensamento urbano que vai surgindo dentro dos vários think tanks e fora dos vários outros think tanks da União Europeia. E também é um exemplo que eu vos trago aqui, porque há outros roadmaps de outras dimensões. Há roadmaps indicativos, no caso este do Smart Cities, mas esta visão do Smart Cities muito orientado para a questão metabólica da energia, do heating, do cooling dos edifícios. E também, mas nota-se nestas diferentes pré-formatações de programas europeus ou de subprogramas europeus, perspectivas similares àquilo que temos vindo a falar. 10 cidades demonstrativas para esta área, outras 10 para esta, portanto tudo isto se vai jogando em algumas matrizes que não são ainda muito simples de identificar, pelo menos desconheço certamente, todos nós sabemos que a União Europeia é um mundo difícil de decifrar completamente e portanto nas partes que eu pelo menos consegui perceber. Esta parte vou passar, já foi referido, 5% é FDR para as ITIs urbanas, seleção de cidades, reforçar, interessa mais a segunda parte do slide, a primeira parte já foi mais que referida. No fundo, o que me pareceu foi, se se quer constituir mais ações e mais mecanismos transversais e flexíveis nestas diferentes formatações de projetos urbanos integrados, é quase como se fosse um líder urbano que potencialmente poderá estar em formação, embora não é, obviamente, a mesma coisa, mas vejo documentos da União Europeia que falam da experiência do líder para começar a referir agora as possíveis formatações programáticas para as componentes urbanas. Perspectivas de influenciais, se quiserem chamar-lhe assim ao mesmo tempo. A Isabel também referiu. O Comitê das Regiões reuniu antes, emitiu um documento em janeiro de 2012, já emitiu mais documentos. O Urban Forum, onde a Isabel esteve. Basicamente, as cidades, ou pelo menos aquelas que falaram e que estiveram na discussão até ao final, de acordo com a filosofia das ITIs, necessitam de muitas clarificações, como se interligam os ITIs com as diferentes linhas, nomeadamente as 11 temáticas previstas, como é que se interligam as diferentes linhas com problemas concretos como o sprawl, por exemplo. Enfim, toda uma série de documentos e de reuniões que estão neste momento a acontecer, e isto ao mesmo tempo que, e por isso é que um ponto aqui em baixo, vê-se, quase que não se vê, mas que está assim simples, a seco, e que influências de base nacional perante tudo isto. Concluindo nesta parte da União Europeia muito rapidamente, cidades ganhadoras, sem dúvida, pelo menos em relação aos paradigmas anteriores. Há vários aspectos da União Europeia ainda por clarificar, como, por exemplo, como gerir objetivos claros em sistemas transversais, ou o porquê e como os limites à participação das cidades e o que é que serão as cidades na tal plataforma de desenvolvimento urbano. Mas, sobretudo, e para aquilo que nos interessa também, a maioria das indefinições colocam-se claramente ao nível nacional. Que envolvimento nas negociações dos contratos de parceria, qual será o peso da dimensão urbana nos futuros POs, como se resolvem as contradições entre concentrações temáticas e abordagens integradas, enfim, que possíveis pactos territoriais se podem construir entre o Governo Central e autoridades locais e regionais para as propostas de ITIs e de outros programas. Duas dimensões de reflexão antes de terminar com Portugal, se tiver mais 3 minutos. Primeiro, a direção das políticas públicas urbanas na Europa. Parece uma direção relativamente clara quando lemos os documentos centrais, como o Cities of Tomorrow, mas tal como a Isabel também referiu, mas é uma direção que nos deixa de repente com sérias dúvidas quando se colocam as políticas de austeridade em cima da mesa e por cima de todas as outras perspectivas. As políticas de crescimento estão a ganhar de novo força na União Europeia. Hoje o Mariano Rajoy disse publicamente que era a favor das Eurobonds, portanto já está a lastrar cada vez mais, o que é interessante, mas que smart growth é este para as cidades é algo que ainda não é de todo
claro, pegando naquela visão do António Figueiredo entre o output-based e o input-based, e que, portanto, o paradigma de utilização dos fundos comunitários em Portugal, não só para o urbano, mas para o regional, como o territorial, como um todo, foi muito baseado no input-based a nível das infraestruturas, que construção de smart growth, de output-based, de bens, de serviços, de capacitação, de conhecimento dos mais jovens, etc., de inclusão social, pode-se produzir aí. E se um era a direção, o outro é a força. E, portanto, a força vai diretamente para as questões da governance. E este quadro do Cities of Tomorrow, este esquema, parece muito interessante, entre as estruturas clássicas dos Estados centrais, das províncias, enfim, das regiões e das cidades, municípios, se quiserem chamar-lhe assim. Temos os bairros, temos as áreas metropolitanas, temos as macro-regiões e as regiões transfronteiriças e a União Europeia e, portanto, a conjugar com players que são formalmente institucionais, eleitos politicamente eleitos e legítimos, e outros nem por isso, e portanto como conjugar estas fronteiras flexíveis, e nomeadamente quando as programáticas que a União Europeia está a propor vão justamente para este sentido muito mais flexível. E termino em 2 minutos, deste-me muito rapidamente. Em Portugal, passa para o debate, porque certamente sucederá no debate, que possível policentrismo político-cultural perante tudo isto. Esta é a história dos programas urbanos que eu retirei do documento do Ecores e coordenado pelo CEDRU, um documento muito interessante, e que tem uma série de propostas, fatores críticos de sucesso para abordagens integradas de desenvolvimento urbano, e que estes fatores críticos de sucesso vão no sentido daquilo que a União Europeia propõe, mas vão, antes disso, no sentido da que a maior parte da comunidade pensante a nível territorial, que uma parte está aqui, também pensa que deve ser construído. Mas tal é o desejo, de facto, não é? Porque entre as perspectivas, enfim, socioculturais, históricas, da governação urbana no sul da Europa, onde há uma retroalimentação entre fragmentação territorial e fragmentação política, onde há um historial, e os 2 últimos anos são exemplares nesse aspecto, de descontinuidade na construção territorial em Portugal, onde há uma perda, o António Figueiredo referiu isso muito bem, o João Ferrão também referiu, e outras intervenções, o Vítor Scária, que estava ali, mas já saiu, também falou, entre as dificuldades de capacitação regional e territorial em Portugal, e ao mesmo tempo, também aqui, ou também, nomeadamente aqui, embora não conheça neste momento as realidades em Espanha ou em França, mas certamente que aqui acontece, cerca de 40% da população suburbana portuguesa, com sérias pressões e exigências face à crise. O estudo feito pela tese e coordenado pela professora Isabel Guerra mostra bem como é que há variados setores sociais da sociedade portuguesa que mais de 40% estão abaixo do limiar da pobreza, isto mesmo após as prestações sociais. Se fazemos um mapeamento numa área metropolitana como a de Lisboa, é verdadeiramente, não diria assustador, mas central debatermos e enfrentarmos estas questões. E, finalmente, o último ponto, a inexistência de uma política de cidades em Portugal neste momento, como construir estes contratos de parceria com a própria União Europeia face a este desconhecimento, talvez pudesse ter posto desconhecimento em vez de inexistência de política de cidades em Portugal, e ao mesmo tempo as pressões bottom-up para a capacitação das cidades e dos sistemas urbanos. Muito rapidamente, para terminar, há atividade vária na terceira call do Urbact, que sucedeu há 2 meses atrás, em 19 projetos por toda a Europa. 2 deles têm lead partners portugueses, é apenas um exemplo, entre muitos outros que se podiam trazer. Coimbra, com um exemplo muito interessante de aproximação da cidadania para serviços públicos de valor acrescentado, e Passos de Ferreira, com o seu conhecimento das estruturas das indústrias de mobiliário para reocupação dos espaços vazios das antigas fábricas de Passos de Ferreira e mesmo alguns espaços devolutos no território urbano e proto-urbano daquela zona do norte, que é complexíssima, e a utilização do sistema de mobiliário
através de redes de parceria, não só europeus, mas incluindo com empresas e municípios baseados na indústria do mobiliário dos Estados Unidos, do Brasil, do México. São projetos muito interessantes. Portanto, as coisas mexem. As coisas estão a mexer. E terminando, diria que 2 tipos de confrontos entre um eventual pensamento urbano no Terreiro do Paço e a construção destes espaços políticos nas diferentes sub-regiões urbanas em Portugal, mas aí dentro há o confronto 2, dentro desses sistemas urbanos, já agora um espaço político é um espaço pensante, um espaço que consegue construir estratégia, que consegue, através dos seus diferentes stakeholders, construir uma visão, uma série de compromissos para o futuro entre os diferentes atores, mesmo que demore bastante tempo, como é o caso da área metropolitana de Barcelona, como eu referi. E dentro desses sistemas políticos, geográficos e protopolíticos, em Portugal, o confronto entre os sistemas urbanos supramunicipais e os sistemas locais que, por legitimidade política e por história municipal nacional, também estão a atuar e não são necessariamente convergentes. Portanto, com a construção desta geografia variável. Complexos desafios de governance, sem dúvida. Com 2 grandes expectativas. A evidência urbana. O que é que eu chamo de evidência urbana? Esta cultura do território que a pouco e pouco, mas já não tão a pouco e pouco, emerge na sociedade portuguesa, nomeadamente entre os jovens. E a segunda expectativa, talvez imodestamente, aqui sim, a única parte em que eu falo também como coordenador desta sessão, para alargar este debate, para que as propostas para o futuro estão neste momento em cima da mesa e, portanto, para que se possa enriquecer e contribuir para uma mensagem de Portugal em termos políticos internos e depois para a própria União Europeia. Muito obrigado.